Salve pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou o Danilo, mais conhecido como Ban, e nesse vídeo vou mostrar minhas operações do dia. Ontem, para quem acompanhou aí, a gente ficou posicionado em Nasdaq e S&P 500, tá? Onde o preço estava indo contra nós. E ontem à noite eu observei por esse movimento aqui no ouro e realizei um trade aqui, tá? Que é basicamente o que eu tentei fazer ontem, tanto em Nasdaq quanto S&P 500, que ele criou uma estrutura. Então, nesse caso aqui, ele chegou a encostar e até passar um pouquinho aqui do ponto do suporte, tá? Nessa estrutura. Aí, quando ele voltou aqui, ele fez o choque nessa região, onde ele rompeu esse último fundo aqui. E então eu realizei minha venda logo na hora que ele tocou na resistência da estrutura, tá? Ele até veio aqui mais perto, até achei que ia estopar, mas aí já desceu forte aí. Chegou no suporte de novo, deu uma respeitada. E alguns candles depois já pegou nosso take, tá? Então aqui eu consegui um lucro de US$ 20. Nossa conta onde estava com 290 foi para 310. E ainda tá rolando negativo aqui do S&P 500 e de Nasdaq, tá? As duas se encontram perto agora da região onde eu fiz as entradas. Acredito que o mercado deva impulsionar aí para cima, tá? Pelo menos para tirar a gente aqui. Então eu já deixei praticamente no 0 a 0 aqui os takes. Não vou deixar tão longo quanto estava. Ainda olho os dois ativos como alta, tá? Porém, eu não vou realizar nenhum trade, porque como eu já estou nessas operações aqui, acaba ficando mais perigoso. Mas se tirar a gente aqui e me der alguma possibilidade um pouco mais acima ou até um pouco mais abaixo, dependendo de como o mercado reagir aí eu tento fazer algum trade, beleza? Mas continuo olhando para compras ainda. Acredito que o mercado tenha a chegar em 25.100 por aí e depois fazer a correção grande aí. Caso, como eu falei para vocês, caso ela ultrapasse essa região aqui, ó, aí provavelmente a gente vai entrar em bear market aí. Então o mercado deve dar uma bela de uma impulsionada para baixo. Mas agora é aguardar e ver como é que o mercado vai abrir daqui uns 15 minutos, beleza? Se eu tiver alguma coisa aqui, eu volto. Valeu. Fala, rapaziada. Voltando aqui. Agora complicou um pouco, viu? Mas vamos lá, vou passar para vocês aqui o que eu estou vendo no mercado. Nossas ordens ainda estão abertas, então a partir de onde o mercado está agora, ele tem que andar 270 pontos, 220 pontos para cima aí para chegar na nossa região de entrada. E o que aconteceu aqui foi que ele fez um ombro cabeça a ombro, tá? Tanto que eu já tinha até marcado esse essa estrutura aqui do ombro cabeça a ombro na parte da manhã. E realmente ele chegou aqui, retestou, voltou um pouco, depois ele acabou rompendo e fez a queda aí. Porém, ele não fez o movimento completo da parte central aí do ombro cabeça a ombro, tá? Então, se fosse contar o 100% mesmo dessa queda, ela seria mais ou menos nessa região aqui dos 24.350. Porém, o que que acontece? Ele limpou esse SCL aqui, que é um fundo válido, esse outro aqui, que também é um fundo válido, mas não é tão expressivo, e esse outro aqui, que é mais expressivo, tá? Então, o mercado pode parar realmente nessa região de SSL aqui, onde ele fez a limpa dessa liquidez aqui e já tá retornando aí para cima, tá? Então, agora eu tô de olho em que, geralmente, se a gente analisar Nasdaq, toda vez que ele faz quedas assim, ele volta em V, tá? Então, ó, por exemplo, aqui, beleza, foi notícia, mas voltou em V. Aqui, ó, queda grande, voltou em V. Queda grande, voltou em V. Aqui mesma coisa, queda grande, voltou em V. É sempre assim, ó, pode reparar. Queda grande, voltou em V. E geralmente, em outros ativos, o que que a gente vê? Depois de uma queda grande, ele tende a consolidar em uma região, que foi o que ele fez nesse topo aqui. Ou seja, ele veio puxando muito forte para cima, consolidou para criar liquidez, para depois vir a cair, tá? Só que quando movimentos de queda, Nasdaq geralmente volta em V aí. Então, a partir de agora, eu fico olhando para quê? Para a região certa de entrada.
ou então microestruturas. Aqui, ó, essa daqui eu tracei só para uma possível estrutura, mas já rompeu, então já não, já desconsidero. Essa daqui pode ser uma microestrutura válida, onde ele criou a microestrutura, ficou andando mais na parte de cima dela e criou aqui fundos nivelados, tá? Ó. Pode ser que ele tenha feito apenas essa limpa curta aqui de liquidez e já vai disparar para cima de novo. Eu até estava esperando para ele chegar aqui mais abaixo e depois se ele fizesse uma região certa de entrada, que se ele fazendo um, dois, três, rompendo o fundo e depois já puxando para cima, eu realizaria outra compra, tá? Então eu vou ficar observando isso. Por exemplo, se ele fizer agora aqui, ele vem, deixa um candle preto, puxa para baixo, puxa para cima, rompe esse candle preto para baixo e depois rompe forte para cima. Aqui eu vou ter uma entrada certa. A hora que ele voltar aqui, eu faço a entrada, tá? Para compra. Então agora é aguardar aí. Pode ser mesmo que o mercado volte em V. Não digo até a região da nossa entrada, mas que ela chegue mais ou menos até aqui para dentro de novo da estrutura aí do ombro, cabeça a ombro, tá? Se acontecer dele realmente chegar aqui dentro novamente, fica até legal, porque daí fica mais difícil dela sair de novo dessa região. Então agora é aguardar. E também em um SDCAD, eu estou olhando para esse possível order block aqui, ó. Esse possível não, tem um order block aqui maravilhoso, tá? O que que acontece? Por que que eu gosto desse tipo de order block? Aqui eu marquei o 4 horas sendo o último candle branco, até o pavio do último candle após a queda. Mas uma hora ele fica certinho aqui também, ó. O último candle branco aqui e depois vem a queda forte, tá? E por que que esse order block é muito bom? Se a gente observar aqui, nós tínhamos todos esses topos nivelados aqui, ó. Então a gente pode considerar esse aqui um topo, aqui na mesma região, porque está no time frame maior, tá? De uma hora a 4 horas. Então tudo isso daqui, ó, tem muita liquidez. E quando a gente tem esse movimento aqui com a limpa de liquidez e depois o mercado despencando, esse order block ele se torna muito válido, tá? Então, muitas vezes o preço vai parar nessa região aqui, porque os vendedores vão defender a sua posição aqui de venda ainda. E a gente não precisa esperar por um BSL. O BSL é o quê? É limpar o topo dessa desse order block que deixou aqui, tá? Desse último candle que deixou aqui. E por que que não tem necessidade? Porque ele não chegou a fazer, quando ele fez o movimento de baixa, ele não conseguiu romper esse último fundo aqui. Então, esse topo aqui, ele não é tão expressivo, tá? Pode sim ter muita liquidez aqui, porque às vezes quem tá vendido põe seus stops aqui em cima, mas geralmente ele tende a respeitar o centro do order block e voltar a cair, tá? E por que que fica mais bonito aí nessa operação? Porque aqui, ó, a gente tem três topos, três fundos nivelados. Então aqui tem muita liquidez. O mercado tende a respeitar então essa região aqui e começar a cair. Então eu vou começar a observar. Eu já até coloquei um alarme aqui. Nos 5 minutos, se ele começar a fazer região certa de entrada para mim, eu já começo a realizar vendas aqui, tá? O movimento que ele está fazendo agora aqui fica muito interessante também, por quê? Porque ele está criando topos nivelados bem abaixo desse order block. Ou seja, quando visitar aqui, muita gente entra comprado nessa região, acreditando que o mercado vai continuar subindo, só que aí ele vem, chega aqui no order block, sente a região e já volta a cair, tá? Então, isso aqui é muito bom quando a gente tem perto de um order block ou de um fair value order block ou de um fair value gap, como seja, fica muito válido essa operação. Então, agora é aguardar. Se me fizer as configurações corretas aí, eu começo a entrar vendido, beleza? Se eu conseguir alguma coisa aqui, eu volto a mostrar para vocês. Pessoal, voltando aqui para mostrar que eu realizei mais uma compra, tá? Porque, como eu falei, ele fez uma região certa de entrada. Na verdade, eu ia fazer a compra até mesmo quando ele fechou esse Kindle preto aqui, ó. Mas, e por que que eu ia comprar? Porque por conta daquele candlezinho lá que eu falei que fez a limpa de liquidez.
Então ele é um bom order block, depois disparou o preço para cima aí com bastante intenção. E eu pensei até em comprar nele, porém eu não comprei porque a limpa da liquidez dele foi muito curta, tá? Então eu falei, meu, esse preço pode até descer um pouco mais aqui, vir até mesmo abaixo da estrutura, para depois continuar alta aí. Mas aí respeitou. Aqui o corpo desse candle acabou ficando acima desse último aqui. Então já mostra que o mercado tende a subir mais aí. E aí ele faz um movimento que eu gosto, né? Que é aqui, ó. Um, dois, três. Puxa para baixo e rompe o fundo. E depois já puxa para cima, tá? Então a entrada pode ser já logo na hora que ele rompe. Ou então esperar ele retornar para fazer a compra mais barata. Mas nem sempre ele retorna, então já decidi comprar ali mesmo. E vou tentar levar essa operação aí em 3 para 1, tá? Então meu take vai estar aqui em 45 para um loss de 15 mais ou menos. Beleza? Vou encerrar o vídeo de hoje também por aqui, para não ficar tão longo também. E amanhã eu trago para vocês o resultado desses trades. Aqui no SD Card que eu falei para vocês, está ficando cada vez mais bonito, porque ele está deixando cada vez mais topos nivelados aqui bem perto do order block. Quanto mais tiver liquidez aqui em cima, melhor. Então, vou ficar aguardando aqui para um possível chegada nessa região e tentar realizar uma venda aí, tá? E se eu conseguir realizar no dia de hoje, fica pro vídeo de amanhã também. Tá certo, rapaziada? Muito obrigado aí pela presença. Se não for inscrito, se inscreva, deixa o like e espero que o seu dia tenha sido maravilhoso. Valeu, tamo junto, abraço.